Agora pergunta para Regis e responde, comenta a Arilda. Dados da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, apontam que nos últimos anos, na contramão do cenário nacional, a indústria capixaba apresentou os melhores índices de crescimento do país, graças a grandes plantas industriais, especialmente na siderurgia e na mineração. Já no comércio, os resultados não foram tão positivos. O que esperar para 2016 nesses dois segmentos, indústria e comércio? Bom, a questão da indústria, nós tivemos, né, um ciclo de investimento em um conjunto de empresas importantes no Estado, e eu vou destacar os dois últimos empreendimentos inaugurados no ano passado, que começaram a produzir no ano passado, que foi a 8ª pelletizadora da Vale e a 4ª pelletizadora da Samarco, respectivamente, que são responsáveis por esse grande crescimento industrial que nós estamos observando ainda esse ano, porque como a comparação geralmente é feita interanual, os últimos 12 meses, né, quando nós estamos comparando 12 meses com essas duas unidades funcionando, com 12 meses anteriores que essas unidades ainda não estavam funcionando. Então, isso faz com que na última medição nós tínhamos um crescimento de 11% na indústria. Isso não vai acontecer mais. Pelo contrário, nós temos as 4 unidades da Samarco hoje paralisadas. A Samarco é a maior exportadora, esse ano, a maior exportadora do Espírito Santo. Então, para vocês terem uma ideia do impacto econômico que isso vai causar. Embora o pior impacto do evento, ou os piores impactos do evento do desastre em Mariana, não é esse impacto econômico. São as vidas que foram perdidas, toda a vida das pessoas no local do desastre, em todo o eixo do rio, mas é fato que a economia é atingida, e a economia industrial em particular, no que diz respeito à sua pergunta. O que vai acontecer no comércio vai depender, em grande medida, do que acontece na economia do país, e não só na do Espírito Santo. Nós, o Espírito Santo não é uma ilha no país. Se o país cresce, a economia, sobretudo no comércio, ela tem uma relação muito maior com a economia interna, com o que acontece no Brasil, do que com o que acontece fora. Ao contrário da indústria, que depende muito do que acontece fora, porque nossa indústria é majoritariamente exportadora. Mas no comércio não, depende muito do que acontece na economia do país. E a previsão para o ano que vem não é boa, né? Para pegar um dado recente, divulgado agora pela Fundação Getúlio Vargas, a previsão é de uma retração em torno de 3% na economia do país no ano que vem. Então, a expectativa para o desempenho do comércio não é boa. Mas isso não é igual em todos os segmentos, né? Há uma variação. Alguns segmentos do comércio têm um desempenho melhor do que outros. E há uma agenda a ser cumprida, o nosso destino não está dado. Há uma agenda, nós precisamos criar os consensos necessários para que essa agenda ela seja tocada independente do nosso cenário político. É claro que é afetada a economia e política. Aliás, tudo que acontece na nossa vida não acontece em caixinhas, tudo se comunica, né? O meio ambiente, política, economia, assim por diante. Mas há uma agenda que nós podemos criar os consensos necessários independente desses caminhos políticos, e essa agenda precisa ser tocada aí pelo Congresso, pelas instituições que dizem respeito, e nós podemos mais rapidamente vencer esses desafios que estamos enfrentando. Quantos minutos que eu tenho? Nossa, que escassez de minuto, né?
Vou completar o que o secretário falou em relação à indústria aqui e a relação ao setor de serviço, comércio. E é um cenário muito preocupante, a CNI tem razão em preocupar, porque aquela farra do boi, de commodity, preço de commodity crescendo, demanda internacional pelas nossas commodities, já era. A economia mundial está entrando num ciclo de crescimento baixo. Isso puxado pelas economias desenvolvidas e pela emergente China, que incomoda todo mundo. Então, o período em que a fartura encobriu as nossas deficiências, a nossa incapacidade de projetar um país, de melhorar a estrutura, diversificar a nossa capacidade de produção, que nós não aproveitamos mais essa chance que o mundo deu, já era. Então, o cenário é negativo mesmo, e todos nós, todas as regiões do país e do mundo, que dependerem dos preços das commodities, vão ter que se ajustar. Defina ajustar, apertar o cinto. Vir para o tamanho que esse mercado vai nos colocar. Então, o cenário para a indústria, principalmente a parte da indústria, a indústria extrativa, que é de onde sai a maior parte da receita, da riqueza, no Espírito Santo, por exemplo, acorde. Atenção, nós vamos ter que nos mexer. Então, é um cenário tétrico. Em relação ao comércio, eu também vejo com muito pessimismo, porque o setor de serviço é o maior setor da economia e também o setor que mais emprega na economia. Porque ele é, dentro dos setores, entre os três setores, é o que mais demanda mão de obra. Eu já falei anteriormente do cenário maravilhoso que é o nosso mercado de trabalho. Então, o setor de serviço, ele padece de uma deficiência crônica de eficiência, de produtividade. Na verdade, produtividade para ter eficiência, produtividade para ter competitividade. Como nós estamos num cenário em que vai sobreviver quem souber encontrar o caminho da eficiência, quem souber fazer mais com menos, quem souber ser criativo, vence. Então, o setor de serviço nosso também está com a lâmpada amarela acesa. O Brasil está com a lâmpada amarela acesa. Precisamos acordar por quão insuficientes, ineficientes e atrasados nós estamos para que a nossa economia possa encontrar o rumo que ela precisa para crescer. Obrigada. Muito obrigada. Agora a nossa pergunta vai para o Arlindo e quem comenta é o Regis. O Estado, que já vinha sofrendo com a crise hídrica que se estende por mais de um ano e a forte queda na arrecadação dos recursos, encerra o ano com os impactos do rompimento da barragem de Fundão e a consequente paralisação das atividades da Samarco. O que representa isso para os municípios afetados diretamente e para a economia capixaba como um todo? Eu acho que tem que representar uma oportunidade para a gente repensar essa quase que total dependência, né, desse tipo de crescimento. Porque a professora chama muito bem a atenção, o Brasil está só commodity. Mas isso é a história do Brasil. Antes era açúcar, não chamava commodity, né, era especiaria. A época era especiaria. Né? Depois foi ouro, também não era commodity, era especiaria. Né? Depois foi café, né? E ficamos nisso. Quando a gente diversifica a atividade econômica e vai para a indústria, nós fizemos como? Vamos trazer as multinacionais para cá, para elas produzirem. E elas vão produzir para quem? Para substituir a importação, não foi para exportar, contrariamente ao que fez a Coreia. Não é? E aí, a gente fez até alguns acordos interessantes. O Kubitschek cravou um acordo interessante, né? As montadoras eram multinacionais, mas os fabricantes de autopeças de componentes, seriam nacionais. O que aconteceu com o Midland? O que aconteceu com a COFAP? O que aconteceu com a grande gama de fornecedores da cadeia produtiva? Foi toda ela desnacionalizada. Foi toda ela desnacionalizada. E o Espírito Santo também padece da mesma coisa. O então governador, o antigo governador Jônio Santos Neves, tinha uma frase ótima, dizendo, segundo a qual os galhos dos cafezais não dão mais sustentação à economia capixaba. Não é?
E foi preciso que o cafezal inteiro caísse com a famosa crise de 62 para que a gente começasse a acordar para um outro tipo de desenvolvimento. Só que esse outro tipo de desenvolvimento nosso gerou um conforto e esse encantamento com o grande e o crescer com a gente. Deixa que a gente cresce. E a gente, com o complexo de cachorro vira-lata, ficamos encantados com a possibilidade. Temos saído, na década de 70, do terceiro pior PIB per capita do país, nós só éramos menos ruins do que o Piorão, que era a mistura do Piauí com o Maranhão, né? E aí nós, de repente, chegamos a essas taxas. Olha, o Espírito Santo cresce mais do que, não é só a média, que é a média nacional, não, cresce mais do que o Sudeste, maravilha. Mas crescemos em cima de quê? E aí o que a gente está desprezando, e eu acho que tomara que essa crise nos acorde para isso, para aquele tipo de industrialização que já deu certo, que o capixaba já demonstrou que é competente, que é competitivo, numa série de segmentos tradicionais, que podem acrescentar outras atividades a montante do tipo fornecimento de matéria-prima pela agricultura familiar, por exemplo, não é? Que é o caso de vestuário, não é? Que é o caso de móveis e madeiras, que é o caso de uma série da própria metalmecânica, que pode se diversificar, porque houve um crescimento extraordinário da nossa metalmecânica, provocada por quê? Pelos grandes projetos. Por conta deles só? Lógico que não, porque interessava aos grandes projetos em contratar onde estivesse. Mas tivemos um programa de desenvolvimento de fornecedor, depois tivemos um programa na década de 90, em que as demandas foram qualificadas e buscou-se qualificar a metalmecânica nossa, por isso que nós temos uma metalmecânica exemplar, mas será que ela vai ficar eternamente dependente de parada de fábrica de ArcelorMittal e mais de construção da mais uma usina para essa marca, ou nós vamos procurar ir para outros caminhos? Agora, a crise hídrica é uma crise já conhecida, o Espírito Santo tem déficit hídrico e, no entanto, a nossa parte moderna da agricultura faz o quê? Irriga café. 60% do café capixaba é irrigado, e daqui a pouco está em 80%, em lugares onde estão brigando e estão se matando por conta de qual é a profundidade do poço que está sendo cavado. Então, e o que se faz com relação a isso? Muito pouco, discute-se muito pouco. Com relação à calamidade, à tragédia dessa marca, eu acho que pode ser mais um despertar. Nós não podemos continuar um Estado que pauta o seu desenvolvimento por esse tipo de projeto, que é insustentável, não fora pela questão de que é matéria-prima que em algum momento vai acabar, ela é insustentável do ponto de vista da forma como é feita. Os canadenses também produzem commodity, os australianos também produzem commodity, mas a Austrália também produz a famosa economia criativa, criou o termo economia criativa. E os canadenses dão exemplo, principalmente em TI. No Brasil, lamentavelmente, nós não temos isso, nós não fazemos isso. E não fazemos isso por quê? Porque a parte diversificada da economia brasileira responde à lógica das multinacionais que estão implantadas no país. E a lógica que elas têm é qual? É a Toyota do Brasil competir com a Toyota japonesa no mercado americano? Lógico que não. É para vender onde? Vender no Brasil e um pedacinho que tiver aí no América do Sul. Não precisa levantar outra vez. Voltando à pergunta, o que isso significa, esse lamentável desastre, significa para os municípios, para a população, né? Tem uma série de reflexões que nós devemos fazer, e uma é assim, que nós, ICAE, vale para cada um de nós, temos que ter uma nova relação com o meio ambiente. Acho que não é o desastre que deve nos fazer isso. Já há muito tempo isso era uma necessidade, mas o desastre chama muita atenção para isso. O Rio Doce ele já vivia, né, um processo de deterioração muito grande. A responsabilidade de algumas gerações nossas, a grande parte da bacia em Minas Gerais,
mas também no Espírito Santo. E essa é uma lição que vale para todo o Espírito Santo, não só para a bacia do Rio Doce. A água é um recurso que vai se tornar cada vez mais escasso e, como o professor Arlindo mencionou, alvo de disputa, né? Seja ora agricultura, ora indústria, ora o consumo humano, que é o que tem a precedência do uso da água. E se nós queremos ter um futuro com mais desenvolvimento, com uma economia mais diversificada, uma economia mais competitiva, nós temos que ter, e isso em grande medida, nós vamos ter cidades que consomem mais recursos, nós temos que ter uma preocupação diferenciada com o uso dos recursos naturais escassos, no sentido de preservar, por exemplo, preservar nascentes, ampliar nossa cobertura florestal. Então, essa é uma lição que vale para todos nós. Os municípios são, vamos citar aqui Baixo Guandu, os municípios do Espírito Santo, onde passa o Rio Doce, Baixo Guandu, Colatina e Linhares, atingidos diretamente porque é uma perda de biodiversidade muito grande, pelo menos o que os especialistas estão dizendo. Isso vai afetar a agricultura, vai afetar a atividade de pesca, enfim, todas aquelas atividades que dependem disso. E o efeito direto sobre Anchieta, porque a Samarco é a maior empregadora daquela região, e nós temos um conjunto de pessoas que trabalham na Samarco, ou trabalham em fornecedores, ou mesmo a economia que circula em torno disso, que vai precisar ser repensada, né? De que forma todas essas pessoas, em particular, podem, que esforço tem que ser feito para que o impacto econômico seja atenuado nessa região para essas pessoas.